Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Matheus Soriano. Se você curte jogos e coleções, se inscreva no canal, não esqueça do like, compartilhe com os amigos e bora pro vídeo de hoje. Hoje, galera, não vai ser um jogo, tá? Mas vai ser apenas ideias, né? Ideias para o jogo de Uno, beleza? Sei que você é muito fã, eu também sou, beleza? Confesso que sou fã. Então vão ser ideias para o jogo Uno, porém vão ser ideias dos inscritos, tá? Eu tinha feito um vídeo, eu não sei se você lembra, deixa aí nos comentários se você lembra, galera, mostrando, né, algumas ideias aqui que eu tive com o jogo de Uno. Lógico, esse jogo, né, ele vem com algumas cartas personalizadas, que são essas quatro aqui, ó, por exemplo. Então nós temos essa carta aqui, ó, que já vem, no caso, ó, trocar as mãos, tá? Já vem com uma regrinha e vem mais 3 cartas em branco. Eu já deixei aqui algumas regras, tá? Mas essas regras aqui nós vamos ignorar por enquanto, beleza, galera? Porque o que vai valer aqui, que eu vou falar no caso, né, vão ser as regras dos inscritos. Então, essas cartas aqui personalizadas são as cartas que vocês podem, não sei, adicionar regras ao jogo, beleza? Então, eu tinha feito um vídeo, galera, mostrando, né, algumas ideias e tal. E aí, muitos inscritos comentaram lá, falando ideias que eles tiveram. Ideias deles, tá? Beleza? E nesse vídeo eu resolvi separar tudo, ó. Vou até pegar aqui para vocês, galera. Ó, aqui o papel. Então tá aqui, galera. Aqui são todas as ideias que os inscritos tiveram. Beleza, galera? Eu vou falar uma por uma aqui com vocês. Beleza, galera? Deixei tudo ali. E aí, vamos ver, né, como é que esse vídeo vai ficar. Lembrando, se você tiver mais ideias, deixa aí nos comentários, tá? Deixa aí nos comentários que eu farei um outro vídeo futuramente com novas ideias aí de Uno. Então, todas as ideias são muito bem-vindas, beleza? Então, basta comentar e deixa nos comentários e bora pro vídeo de hoje. Vamos lá, galera. A primeira ideia, a ideia número 1, foi o seguinte. Dê 2 de suas cartas para o seu adversário, tá? Ele não deu um nome, inclusive, aqui para essa, como outras regras. Então, por exemplo, vamos supor, você tem lá, né, tá segurando lá umas cartas lá, tem as suas cartas na sua mão, e aí você tem que dar 2 cartas para o seu adversário, ou seja, para o próximo jogador. Aqui nessa regra não foi específico para você escolher, e sim o próximo jogador, beleza? Então vamos supor, eu tô com as cartas aqui, né? Eu vou e passo, tá na minha vez, né? Eu jogo aqui, ó, passo 2 cartas para o meu adversário, beleza? Meu adversário já tem, né, as cartas, beleza? Mas aí eu só vou adicionar mais 2. Então essa foi a primeira regrinha, beleza, galera? Então, foi a primeira regra. Lembrando, galera, depois deixa nos comentários aí qual foi a regra que você mais gostou, beleza? Bom, essa foi a número 1. Então vamos lá, vamos para a regra número 2 agora, beleza? A regra número 2 é o seguinte. É a carta, né? Vocês vão anotar aqui, ó, na carta personalizada, vocês vão anotar aqui, carta -4, ou seja, o jogador descarta 4 cartas de sua mão. Essa é uma regra bem que ajuda, né? Eu acho que 4 seria meio exagero. Eu acho que pelo menos 2 já seria já o suficiente, tá? Então vamos supor, você tem lá, ó. Vamos supor que você conseguiu muito. Isso aqui é para quem tem muitas cartas em mãos, tá? Então vamos supor que você conseguiu muitas cartas aqui na sua mão. Como é que você vai conseguir descartar? Você utiliza, né? Vamos supor, você está com essa carta. -4, você está na sua vez. Então você joga, por ser uma carta coringa, você pode jogar sobre qualquer carta. Essa é a vantagem da carta personalizada. Toda vez que tiver esse símbolo, você joga sobre qualquer carta. Então vamos lá, tá lá, né, o jogo, tem lá um monte de descarte. Aí você vai e joga a carta -4. Como é que vai funcionar? Você vai descartar 4 cartas da sua mão. Beleza, galera? E aí não especifica exatamente, mas vamos lá, vamos supor que você descartou, vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Bom, o seu adversário você conseguiu aqui descartar, né? Agora você só tem 3 cartas em mãos. O Uno você vence se não tiver mais nenhuma carta em mãos. Então vamos supor, você descartou o inverso amarelo, tá? O seu adversário vai ter que continuar o jogo com o mesmo símbolo, tá? Ou com a mesma cor, ou seja, uma carta de cor amarela. Beleza, galera? Então essa foi a segunda regra. Certo, galerita? Bom, vamos lá para a terceira regra. A terceira, galera, já tem um nome específico, tá? Diferente das outras cartas. Deixa eu pegar aqui aquela carta personalizada. A terceira regra é o seguinte.
se chama, no caso, compra guiada. Sim, galera, a pessoa lá escreveu compra guiada. Que é o seguinte, você vai ter que escolher uma pessoa, esse aqui especifica, tá? Não é necessariamente o próximo jogador, mas você vai escolher, vamos supor que tenham 5 jogadores aqui. Então você vai escolher uma pessoa para revelar as suas cartas a todos, beleza? Perdão, galera, para comprar 2 cartas. Eu acabei confundindo com outra regra aqui. Então você vai escolher uma pessoa para comprar 2 cartas. Então vamos supor lá que tem, não sei, aqui tem João, aqui a Maria e aqui o, sei lá, o fulano. Aí você vai escolher, vamos supor que você escolha aquele jogador ali. Então ele vai ter que comprar, mesmo que não seja a vez dele, vai ter que comprar 2 cartas. Certo, galerita? O nome dessa regra é compra guiada. Certo, galera? Até que eu achei interessante essa regra, tá? Porque você prejudica. Vamos supor que o adversário só tenha, só tenha 2 cartas em mãos. Se você escolher aquele jogador, ele já compra mais 2 cartas do monte. Beleza? E aí ele vai ficar com mais cartas. E aí já dificulta que ele vença, né? Então, eu gostei dessa regra, tá? Vamos lá para a regra número 4 agora. Agora sim, galera. Eu acabei lendo essa, né? A regra número 4 se chama revelação. Então, vocês vão escrever aqui, ó, revelação. O que ela faz? Essa sim. Você vai ter que escolher uma pessoa, tá? Não necessariamente o próximo jogador, mas uma pessoa aí do que estiver jogando, tá? Para revelar as cartas da sua mão, todas as cartas da sua mão. Então, vamos supor, tem aqui, ó, 1, 2, 3. Você vai escolher uma pessoa. Vamos supor que você escolha essa pessoa aqui. Então, ela vai ter que revelar aí, ó, mostrar todas as cartas que possui, tá? Todas as cartas na sua mão. Então, essa vai funcionar a regra revelação, tá? Você vai lá, joga, e aí você escolhe a pessoa e ela vai revelar todas as suas cartas. Beleza, galera? Lógico, ela não vai descartar, ela vai manter com elas, apenas o pessoal, né, vai ficar sabendo quais são as cartas que ela tem. Já dá para bolar uma estratégia aí, beleza? Bom, vamos então para a regra número 5. A regra número 5, galera, se chama compra total, beleza? É o seguinte, todos os jogadores na mesa, menos você, compra uma carta, tá? A gente comprou uma carta da pilha, seguindo o sentido do jogo. Então vamos supor, você tem aqui, ó, suas mãos, tá? Tem suas cartas aqui. E aí você joga essa carta, tá? Que é a carta personalizada, né? Da regra, no caso, compra total. Então você vai jogar essa carta, compra total, e aí todos os jogadores vão comprar pelo menos uma carta. Vamos supor, esse aqui, ó, compra uma carta, aquele uma carta, e esse daqui compra outra carta. Beleza, galera? Bom, então essa regra também eu achei bem interessante, a compra total. Também pode ser chamado de compra coletiva, né? Afinal de contas, todos vão comprar. Exceto você não compra, tá, galera? Isso ajuda você também a ter mais tempo aí de jogar e diminui a chance dos seus adversários ganhar o jogo. Belezura, galera? Bom, vamos lá então para a regra número 6 agora. Se chama coringa numérico. Sim, galera, esse coringa numérico é o seguinte. Aqui, deixa eu pegar aquela carta para vocês entenderem melhor. A carta do coringa. Toda vez que a gente joga a carta coringa, que é essa daqui, você escolhe, né, a cor que o próximo adversário, né, vai ter que jogar. É a cor que muda aí a cor do jogo, beleza, galera? Bom, nesse coringa numérico, vocês vão anotar aqui, ó, coringa numérico, é o seguinte, vocês vão jogar essa carta, tá? E aí, galera, você vai ter que escolher um número para continuar o jogo ao invés de uma cor. Então vamos supor, você tá lá, você jogou coringa numérico, tá? E aí é o seguinte, vamos supor que você escolha o número 9, tá? Então você quer que o próximo jogador só vá poder jogar se for o número 9. Vamos botar esse exemplo aqui. Vamos ver se esse jogador aqui tem o número 9. Ele tem o 7, o 6, tá, galera? Vocês têm que se guiar por aqui, ó, 7, 6, 4, 4 e mais 2, comprar mais 2. Bom, nesse caso aqui, ele não possui uma carta de número 9 que você escolheu, que foi do coringa numérico. Eu achei bem interessante também essa regra, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que comprar uma carta, ó, comprou um 4, não conseguiu. Então, ele vai perder a vez, tá? Porque não conseguiu o número 9.
Então vai ser, independentemente da cor, tá? Vai ter que ser o número 9. Pode ser o 9 amarelo, pode ser o 9 verde, vermelho, tá? Ou 9 azul. Beleza, galerita? Basta que seja pelo menos o número que a pessoa escolheu. Então eu achei bem interessante essa regra Coringa numérico. Beleza, galera? Deixe aí nos comentários se você também gostou. Vamos então para a regra número 7, galera. Número 7 é bem interessante também. Se chama reembolso. Então vocês vão pegar a carta, né, personalizada e vão escrever aqui, ó, reembolso. Essa regra é o seguinte. Você vai ter que devolver 2 cartas da sua mão para a pilha. Pilha de compra, tá? E não a pilha de descarte, galera. Tem a pilha de compra e a pilha de descarte. É a pilha de compra. Então você vai devolver 2 cartas, tá? Mas aí tem um porém. Se você tiver 3 ou 2 cartas, devolva apenas uma. Então vamos supor, você só tem 3 cartas. Você jogou aquela carta, no caso, reembolso, né? Você jogou. E vai ser o seguinte, se você tiver 3 ou 2 cartas, você só vai devolver uma carta. Tá? 2 cartas também você só vai devolver uma. Se você tiver, por acaso, no jogo, você só tenha uma única carta em mãos, aí, galera, você não vai poder devolver, tá? É a regra aqui do reembolso, beleza? Até que eu achei interessante essa regra, né? Porque ajuda, se você tiver com muitas cartas em mãos, ela já vai te ajudar a diminuir as cartas aqui, beleza? Então, o que vai acontecer? Vamos supor que você tenha, por exemplo, 4 cartas. 2 você já vai poder devolver, tá? Beleza? Se você tiver apenas 3 ou 2, você só vai poder devolver uma carta. Beleza, galera? E se só tiver uma, não vai poder devolver. Bom, eu achei interessante essa regra aqui também. Beleza, galera? Bom, vamos agora para a regra número 8. A regra número 8, galera, se chama carta não. Então, vocês vão anotar aqui, ó, na carta personalizada, vocês vão anotar carta não. Essa carta, galera, é o seguinte. Ela vai fazer no caso seguinte. Eu achei bem interessante também. Quando um jogador jogar qualquer carta de ação contra você, jogue uma carta não e cancele a jogada dele. Por exemplo, galera, por que essa carta aqui é boa? Carta não, essa regra. Vamos supor aqui, tá na vez desse jogador. Vamos supor que ele jogue aqui, ó, a pior carta de todas, tá? É a mais temida. É o Coringa comprar mais 4. Vamos supor que aquele jogador, o sentido do jogo está assim, tá? Então vamos supor que aquele jogador jogou aí contra você essa carta aqui. E vai fazer com que você compre 4 cartas, tá? Bom, você vai poder bloquear essa carta, beleza? Lembrando, ali são cartas de ação, beleza? Mas pode ser incluído também um Coringa, tá? Vamos deixar mais complexo aí essa regra aqui, beleza? Então você joga essa carta não, e aí o que vai acontecer? Você vai anular o efeito da carta comprar mais 4. Ou seja, o adversário tentou te prejudicar, né? Mas aí você vai e joga a carta não, e aí cancela o efeito daquela carta. E mesmo que fosse uma outra carta, galera, vamos supor aqui, uma carta de ação mesmo. Vamos supor que ele jogou essa aqui contra você. Então jogou comprar mais 2. Você vai jogar também, e aí cancela. Vamos supor que ele jogou no caso bloqueio. Em vez de você perder a vez, você vai jogar essa carta e vai cancelar, beleza? Então você joga a carta não e cancela. Certo, galerita? Bom, aí vai de cada jogador, né? Ou você, por exemplo, jogou essa carta e depois você joga outra, ou simplesmente você pula a vez. Isso vai depender, vocês podem decidir isso na hora, tá, galera? Porque um inscrito lá que deixou esse comentário, ele não especificou. Mas vocês podem fazer da maneira que bem acharem, tá? Acharem melhor. Beleza, galera? Achei bem interessante também. Bom, vamos então para a regra agora número 9. Bom, essa daqui, galera, eu achei bem peculiar, tá? A pessoa que escreveu essa aqui eu achei bem peculiar. E bem exagerado também. Que no caso é compre 8 cartas. Então você vai anotar aqui, ó, comprar 8 cartas. Eu achei essa aqui meio que, né, você quer acabar mesmo com o jogo do teu adversário, né? Então comprar 8 cartas. Vamos supor, você jogou, comprar 8 cartas, o próximo jogador vai ter que comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, praticamente acabou o jogo para ele, tá? Eu achei essa aqui meio exagerado. Podia fazer comprar, não sei, 3. Como não tem 3, né? Tem que comprar 2, tá? E comprar 4. Coringa comprar 4. Mas de 3 não tem ainda para o jogo de Uno. Podia implementar o 3, tá? E aí só comprava 3 cartas. Beleza, galera?
Bom, e para finalizar, galera, a última regra aqui, a regra número 10. Essa aqui, galera, basicamente nem foi de um inscrito, tá? Essa aqui foi mais uma ideia aqui que eu acabei tendo assim na hora. Eu tava lendo os comentários e aí eu acabei bolando essa ideia aqui. Que é o seguinte, galera. Seria, né? Vocês vão deixar aqui, ó. Vou botar aqui, cor escolhida. Eu sei que em outros Unos tem essa regra, mas não no jogo de Uno. Esse aqui especificamente, tá, galera? Com essa temática aqui que é tradicional. Que vai ser, no caso, né, como eu disse, cor escolhida. Como é que vai ser, galera? Você vai escolher uma pessoa, tá? Não necessariamente o próximo jogador, mas vai escolher uma pessoa. E aí, ela vai ter que comprar a carta, a cor que você escolheu. Então, vamos supor, eu joguei essa carta, que é cor escolhida. Vocês vão anotar na cor escolhida. E aí eu quero que essa pessoa aqui, compre uma carta de cor verde. Então, vamos lá. Ela vai continuar comprando. Tá? Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai comprar, galera, até encontrar uma cor verde. Ó, ela encontrou, galera, 8 verde. Bom, o que vai acontecer? Ela vai ter que mostrar, não necessariamente essas cartas aqui, mas mostrar que comprou a verde, tá? Para a gente saber que ela não tá roubando. Então, a última carta que ela encontrar verde, ou a primeira, ela já vai ter que mostrar. Vamos supor que deu sorte de primeira, já pegou uma carta verde. Bom, né? Não precisou comprar tanta carta assim. Então, galera, é uma regra que eu acho bem interessante, tá? Comprar cor escolhida, no caso, vai ter que comprar até conseguir a cor que você escolheu. Beleza, galera? Bom, então foram essas, galera. Eu selecionei apenas aí 10 regras. Se você tiver novas ideias para o jogo de Uno, naquelas cartas personalizadas, deixa aí nos comentários, tá? Que eu pretendo fazer um outro vídeo com essas ideias também. Beleza, galera? Eu vou deixar aí, certo? Então, e outra coisa, galera, deixe nos comentários também qual foi a regra aqui dessas 10 regras que eu mostrei para vocês. Diga aí qual foi a sua melhor, a sua favorita, que você mais gostou. Eu, particularmente, eu gostei do Coringa numérico. Eu achei bem interessante, tá? Que foi a regra número 6. Deixa aí nos comentários, tá? E se você tiver mais ideias, deixa aí também que eu farei futuramente um outro vídeo. Belezura, galera? E aí, galera, eu posso até mencionar vocês aqui também, certo? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido. Até o próximo.